Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Pergunte ao Pastor, o Ministério da Comunidade Batista Floramar, o nosso podcast na Palavra. Queridos, eu estou aqui no meu escritório, na minha casa, para poder responder aos nossos irmãos que fazem perguntas para a nossa equipe, por esse ministério conhecido como Ministério na Palavra. É um ministério criado para poder fazer todos os nossos podcasts, as divulgações da igreja. Então, se você tem uma pergunta para o pastor, eu quero que você procure essa galera aí, o Ministério na Palavra. Você vai encontrar eles ativamente em todos os domingos no culto das 10 horas. E aí, com isso, você vai fazer a sua pergunta e sugestões também de novos blocos de podcast, temas, tá bom? Então, esse episódio aqui é gravado por mim, onde eu vou estar respondendo vocês aí sobre Pergunte ao Pastor. Amém? Olha, neste episódio eu vou responder duas perguntas feitas pelos nossos irmãos da igreja, tá? Então, olha só. Então, a primeira pergunta que eu quero tentar responder aqui é a pergunta da nossa irmã Priscila Rosiane. Ela faz parte do Ministério Kids. Então ela pergunta assim, olha só. Por que algumas igrejas proclamam o Antigo Testamento relatando somente o que o Senhor Jesus fez? O que o Senhor fez. Enquanto outras igrejas proclamam somente o Novo Testamento relatando o que o Senhor vai fazer. Está correto essa conclusão? Será que estamos dividindo a Cristo, sabendo que tanto o antigo quanto o novo se completam? Bom, é exatamente isso, Priscila. Tanto o antigo quanto o novo, eles se completam, tá bom? Eu não posso pregar o Antigo Testamento sem trazer o novo. Como também eu não posso pregar o novo sem mencionar o antigo. Na verdade, o Novo Testamento, ele vai estar citando o antigo. Você vê que o próprio Senhor Jesus nos evangelhos sempre falava, está escrito, não é? As próprias cartas de Paulo, ele vai estar muitas vezes citando o Antigo Testamento para se proclamar a conclusão, para se proclamar o cumprimento das profecias citadas no Antigo. Eu quero citar um texto aqui, está em Colossenses, no capítulo 2, o verso 17. Colossenses 2,17 fala assim: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Todas essas coisas, isso é, toda o Antigo Testamento, as profecias, a lei, ela havia de vir. E o novo, o que Cristo fez é a conclusão, é o corpo. O corpo é de Cristo. As profecias se cumpriram em Cristo. Olha, um dos pais da igreja, no século IV, Agostinho de Hipona, ele escreveu assim, ele fala que o Novo Testamento está oculto no Antigo, e o Antigo revelado no Novo. Olha que interessante isso. O Novo Testamento, ele está oculto no Antigo. Quando nós pregamos o Novo Testamento, nós temos que entender que o Novo Testamento está todo oculto no Antigo. Para que eu possa compreender o Novo Testamento, eu preciso compreender o Antigo. Porque o Novo Testamento é a revelação do Antigo Testamento. Assim como eu vou pregar o Antigo Testamento, eu tenho que trazer a revelação daquelas profecias no Novo Testamento. Então, por mais que eu esteja pregando no Novo Testamento, ensinando a igreja sobre exortação, sobre tudo que Paulo está trazendo ali, para que eu possa compreender na exatidão a exegese do texto, né? Compreendendo ali a hermenêutica da sua homilia, nós vamos trazer que tudo isso eram profecias do Antigo Testamento. Então eu não posso ficar
somente no Antigo Testamento, trazendo toda a certeza de que aquilo vai se cumprir, sendo que ela se cumpriu no Novo Testamento. Amém? Então, é muito comum a gente ver igrejas que ficam ali, muitas vezes, presos somente no Antigo Testamento, pregando o Antigo Testamento, trazendo doutrinas para a sua igreja, trazendo campanhas, costumes do Antigo Testamento, sem compreender que aquilo foi revelado no Antigo. Então, nós podemos citar aqui vários exemplos de pessoas que têm o costume hoje nas igrejas do Antigo. Por exemplo, vestir panos de saco, isso é costume do Antigo. Guardar o sábado, isso é costume do Antigo. Nossa, nós temos tantas coisas, né? Muitas vezes profecias que já entendemos que foi revelado. Então, o corpo é Cristo. Tudo se revelou em Cristo. Então, eu preciso ter esse entendimento de que, para que eu possa compreender o Novo Testamento, eu tenho que ter todo o entendimento do Antigo e assim também. Então, repetindo a frase de Agostinho. O Novo Testamento está oculto no Antigo e o Antigo Testamento revelado no Novo, ok? Bom, para reforçar isso, eu vou ler mais outros versículos, nós vamos trabalhar essa questão, essa pergunta da irmã. Romanos capítulo 15, verso 4 fala assim: pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Quando no texto bíblico diz Escrituras, aqui o autor, aqui Paulo, quando escreve aos Romanos, quando ele cita Escrituras, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Porque o livro dos judeus, que nós chamamos hoje de Tanar, né, que é a divisão de 3 livros, aí abreviando fica Tanar. Eu tenho um exemplar aqui, essa aqui é a Bíblia dos judeus, esse é o Antigo Testamento dos judeus, chamado de Tanar. Então aqui nós temos a lei mosaica, né, nós temos aqui as profecias e os escritos. Então, essas formações, 3 palavras hebraicas que abreviando significa Tanar, aqui está somente o Antigo Testamento, isso é, a Bíblia, podemos dizer assim, dos judeus. Eles estão nela. Somente ela, somente o Antigo Testamento para nós falamos assim, mas a Tanar para eles, que é a lei, as profecias e os escritos, ela, se eu ficar só com ela não se concluiu. Então tem profecias para se cumprir aqui. Quando Cristo veio, por isso que Colossenses 2,17 fala, o corpo é Cristo, Cristo cumpriu o Antigo Testamento. Cristo cumpriu isso aqui. Então isso aqui está revelado, mostrado no Novo Testamento. Então, quando ele fala Escrituras, ele está se referindo a isso aqui. Quando eu tenho um Novo Testamento junto, aí eu chamo de Bíblia, Bíblia Sagrada, ok? Bom, então, segundo o texto de Romanos 15:4, fala tudo que aconteceu no passado, tudo que aconteceu ali com os antigos, no Antigo Testamento, foi para o nosso ensino. Então, se a Tanar foi para o nosso ensino, Cristo trouxe a conclusão de tudo isso e foi para o nosso ensino. É para nós aprendermos como povo. Tinha esse relacionamento com Deus, para que eu possa entender como é o nosso relacionamento no Novo Testamento. Mateus, no capítulo 5, o próprio Senhor Jesus disse isso. Mateus capítulo 5, 17 a 19, fala assim. Jesus disse: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Quando Cristo está falando, eu não vim revogar a lei e os profetas. Está falando disso aqui, das Escrituras. Aqui eu tenho a lei e aqui eu tenho os profetas, ok? Eu não vim revogar o Antigo Testamento. Mas eu vim não vim para revogar, mas para cumprir. Cristo veio cumprir. Ele não veio revogar, ele não veio mudar, ele não veio tirar, ele veio cumprir. Porque em verdade lhe digo
Até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, eu não vim tirar, eu vim cumprir. Olha, pode passar tudo, mas até que se cumpra, ninguém vai tirar da lei, até que se cumpra. Opa, então peraí. Até que se cumpra. O Novo Testamento é o cumprimento do Antigo. Agora, tudo se cumpriu? Toda a profecia se cumpriu? Não, não se cumpriu. Nós temos ainda o Apocalipse. O Apocalipse são profecias de Daniel, tem várias profecias ali do Antigo Testamento, principalmente a de Daniel. Então, o Novo Testamento ainda não se cumpriu, então eu ainda devo caminhar com o Antigo Testamento. Quando tudo se cumprir, aí o Antigo Testamento deixa de ser usado. Mas quando tudo se cumprir, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja para morarmos com o Senhor. Aí vai entrar o milênio e vai entrar aí a nossa vida, eternidade com o Senhor. Então, isso não se cumpriu ainda. Nós não passamos ainda pelo milênio, enfim, nós não passamos pela grande tribulação que está mais descrito no livro de Daniel. Então você entende que eu ainda tenho que andar com os dois? Então eu ainda tenho que andar com os dois. Então aqui eu tenho o Antigo e o Novo Testamento tem que estar junto, ok? Então nem o Antigo Testamento e nem o Novo Testamento. Eu tenho que andar com os dois juntos até que tudo se cumpra. E nem tudo se cumpriu, ok? Ainda Jesus no verso 19 fala assim: aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, Mateus 5,19, ainda que dos menores, olha só, vou ler de novo. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Entendeu? Então, nós temos que ensinar observar a lei, ensinar tudo, seja do menor ao maior. Então, ensinar tudo significa o Antigo e o Novo Testamento. Porém, eu só posso ensinar o Antigo Testamento mostrando o Novo. Eu só posso mostrar o Novo dizendo que cumpriu no Antigo. Entendeu? Bom, Priscila, eu espero que eu tenha respondido você e vocês também que estão participando. Olha, a Bíblia ela é linda e completa quando eu tenho os dois juntos. Eu só posso ensinar a igreja os costumes do Antigo Testamento quando eu tenho a revelação do Novo. Eu nunca posso ficar preso ao Antigo Testamento sem mostrar que isso se cumpriu no Novo. Então, não há necessidade de muitas coisas que nós vemos aí nas igrejas, né? Costumes do Antigo Testamento, preso ao Antigo Testamento, sem mostrar que isso se cumpriu em Cristo. Ok? Amém. Agora, a segunda pergunta foi do Davi, filho do Cleito, né? O Cleito que é o líder deste ministério tão lindo. Bom, Davi, a pergunta foi, na verdade são duas perguntas do Davi aqui. Jejum é uma disciplina espiritual com uma oração e serve para se aproximar de Deus? Primeira pergunta. Bom, o jejum e a oração é uma disciplina espiritual, ok? Eu acho que eu entendi isso. Isso serve para se aproximar de Deus. Bom, vamos lá. Quando nós soltamos assim que o jejum é para eu me aproximar de Deus, nós vamos começar a incorrer aqui em algumas buscas frenéticas que nós temos de algumas pessoas, que acaba até sendo uma religiosidade. Nós temos que compreender as Sagradas Escrituras, nós temos que compreender a Bíblia como um todo. Quando eu falo assim, o jejum e a oração é para eu me aproximar de Deus, olha, nós vamos entender lá no livro de Hebreus, vamos lá, Hebreus no capítulo 4, nós vamos o verso 16, Hebreus 4,16, ele vai dizer assim, ó:
Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para nos ajudar em momentos oportunos. O texto está dizendo, portanto, aproximemos do trono da graça. O texto bíblico não está dizendo que a única forma de se aproximar aqui da graça é jejuando. Vamos entender isso aqui. É somente através do jejum que eu me aproximar de Deus. É aqui onde eu quero separar. Vamos colocar uma linha aqui para a gente poder separar as coisas. Se a pergunta for, o jejum é para me aproximar de Deus, colocando o jejum como o único método ou uma única forma de se aproximar, aí eu vou incorrer num erro aqui nas Escrituras. As Escrituras não estão dizendo isso, não está afirmando que é só através do jejum. Ele fala para você se aproximar com confiança. É pela fé. Nós nos aproximamos de Deus pela fé. Porque se for só através do jejum, a gente pode ferir o texto de Efésios que fala que a nossa fé, ela fala que a salvação é pela fé, não por obras. Então, se eu tiver que fazer alguma coisa para se obter alguma coisa de Deus, eu posso estar fazendo uma barganha com Deus. Olha, é só jejuando, é só me sacrificando, é só fazendo sacrifícios, fazendo campanha, fazendo jejum, fazendo orações ininterruptas. Eu tenho que orar 12 horas por dia, eu tenho que orar 24 horas, porque se eu não fizer isso, eu não vou me aproximar de Deus. Percebe o perigo que a gente pode estar entrando aqui? Aí a gente pode estar merecendo a presença de Deus por obras. E aí a gente pode ter um problema. Então, vamos trabalhar bem essa pergunta do irmão Davi. O jejum e a oração é para me aproximar? A resposta é não. Não é. Você se aproxima pela fé. Jesus morreu na cruz. Ele que morreu na cruz, ele fez o sacrifício. Não há necessidade de nós fazermos nenhum sacrifício, nem mesmo pagar ofertas altíssimas para se ter alguma coisa de Deus. Cuidado com isso, é pela fé, é pela graça, é imerecida. Não há nada em nós que possamos fazer para merecer algo de Deus. Não há nada que possamos fazer. Qualquer coisa que você fizer, a justiça humana, ela é como um trapo de imundícias. Não, então não há nada em nós para merecer. Então não é jejuando, não é orando que eu vou me aproximar. Eu me aproximo de Deus, ok? Agora um detalhe, preste atenção. Para que eu possa permanecer na presença de Deus, eu preciso jejuar e eu preciso orar. Então não é por obras que me aproximo pela fé. E para que eu possa continuar em Deus, eu vou jejuar. Então o jejum e a oração não é para permanecer, não é para se aproximar, mas é para permanecer. Você entendeu? Eu jejuo não para me aproximar. Eu jejuo para permanecer na presença. Porque para se aproximar não é por obras, para que ninguém se glorie. Porque se for por obras, quem jejua mais e quem ora mais está mais perto de Deus. E quem não jejua tanto e quem não ora tanto não está na presença de Deus? Não faz sentido, a Bíblia não fala isso. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido isso, tá bom? O jejum é para permanecer. O jejum é para enfraquecer a minha carne. O jejum é para que eu possa ter a sensibilidade do Espírito Santo em minha vida. O jejum é para nunca afastar o Espírito Santo. Por isso, todo crente precisa jejuar e precisa orar, para que nunca perca a essência, a sensibilidade, para que nunca perca aquilo que o Senhor tem para nós, para que o nosso entendimento seja cada vez mais aberto, para que eu possa compreender as Escrituras de forma leve, de forma santa. Então, o jejum é para eu continuar me santificando, me purificando, me lavando, colocando vestes brancas, para que eu possa permanecer nessa graça. A graça não é por obras, mas é pela fé.
eu recebo, eu me aproximo pela fé e eu jejuo para nunca sair dessa presença. Amém? Por isso também nós discordamos daquela frase: Senhor, agora eu entro na sua presença. Senhor, eu apresento essa pessoa, eu coloco essa pessoa na sua presença. Não, essa oração não é bíblica, ela está totalmente errada. Então, nós estamos na presença e nós não queremos sair dela, e o jejum vai te ajudar. Amém? Bom, a segunda pergunta ainda do Davi. Qual é a diferença entre propósito e jejum? Bom, jejum eu expliquei, né? Jejum eu falei aqui. Agora, propósito, né? Qual é a diferença de propósito? Bom, propósito e jejum são coisas completamente diferentes. Jejum é a abstinência de comida, né? De aquilo que é sólido, do que eu como, né? Aquilo que eu como eu não vou comer, tá? Não tem a ver com refrigerante, não tem a ver com nada disso. Agora, o propósito, ele pode ser não assistir televisão. Algumas pessoas confundem, eu vou jejuar de televisão, eu vou jejuar de Coca-Cola. Isso não faz o menor sentido. Jejum é a abstinência de alimento, de comida, aquilo que eu como. Agora, você não vai assistir televisão por uma semana. Isso não é jejum. Isso está mais parecendo com um propósito. Você está fazendo um propósito para com o Senhor de não assistir televisão entre dias e entre 7 dias, 10 dias, 2 dias, 1 dia, 24 horas, não sei. Para que você possa ter uma leitura mais precisa da palavra. Isso pode ser um propósito. Eu estou fazendo um propósito de não tomar Coca-Cola, para que Deus me livre do vício da Coca-Cola, né? Tem até a brincadeira, eu sou cocólatra, né? Então, pode ser que isso seja um propósito, está mais parecido com um propósito, tá bom? Eu vou ficar 24 horas sem falar, mudo, vou fazer um propósito para eu aprender a ter sabedoria no falar. Pode ser, isso está mais parecendo um propósito. Agora, gente, nós temos que voltar para o entendimento sobre o que é um propósito, né? A gente não faz também propósito para barganha, né? Se você vai fazer um propósito para com o Senhor, ele é muito pessoal, é algo que você quer do Senhor, é algo que você quer se libertar, às vezes, de uma coisa, apesar que o Senhor Jesus já nos libertou, ele já nos abençoou. Então, o propósito pode parecer também religiosidade. Tomar cuidado com o que você está fazendo um propósito. Propósito para quê? Se o Senhor já te deu tudo, eu não preciso de nada. Efésios capítulo 1, verso 3 fala que Cristo já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Então, tudo que você precisar, Jesus já te deu. Ele não vai te dar, ele já te deu. Então, eu também posso incorrer aí no erro de barganha. Eu vou fazer um propósito para Deus me dar alguma coisa. Bom, aí nós temos que entender que Deus só vai te dar aquilo que ele conquistou para você. Tudo relacionado à sua salvação. Deus não vai te dar um carro, uma BMW que custa aí seus 500 mil reais porque você fez um propósito ou porque você está jejuando. Deus não vai te dar uma BMW, ele não prometeu uma BMW. Ele prometeu para você que se você for fiel, as portas são abertas, ele vai te dar inteligência para que você possa estudar, para que você passe no concurso e você ganhe muito dinheiro, um salário aí de 30 mil reais, para você poder comprar a sua BMW de 500 mil. Já imaginou o IPVA desse carro? Você tem dinheiro para pagar? Entende? Então não é assim que funciona. Deus não vai te dar aquilo que ele não conquistou isso para você. Ele conquistou para você salvação, ele conquistou para você sabedoria, inteligência, e não é bem certo que o Senhor diz que se quiserdes e me ouvirdes, comerás o melhor dessa terra. Então ele prometeu você comer o melhor dessa terra, se você for fiel e se você entregou sua vida para Cristo, você é santo, você jejua, você tem uma vida plena diante do Senhor, você confessou os seus pecados, você não mente, então o Senhor, ele vai ter todas as portas abertas para você, porque ele tem tudo para você, para quando você é fiel. Então esse tudo é aquilo que ele conquistou para você. O tudo é salvação. O Senhor te deu salvação. Tem algo melhor do que isso, né? E é muito comum também a gente ver aquelas frases, né?
Deus, o melhor de Deus ainda está por vir, né? O melhor de Deus é Jesus, querido. Existe algo melhor do que Jesus? Uma BMW de 500 mil? Um emprego de 60 mil reais por mês? Não. O melhor de Deus está por vir? Não. O melhor de Deus já veio, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Bom, o propósito, eu tenho muita dificuldade de pregar sobre propósito, por quê? Porque não faz muito sentido você fazer um propósito se você já tem tudo. O Senhor te deu tudo. Você vai fazer propósito para receber? Vou dar um exemplo. O Senhor te deu uma geladeira que tem todos os alimentos lá que você precisa. Aí você vai fazer um propósito para você receber um leite. Não, filho, abre a geladeira, o leite está lá, só pegar. Não, Senhor, eu vou fazer um propósito para eu ganhar um leite. Senhor, eu vou jejuar 24 horas para o Senhor me dar um leite. Filho, abra a geladeira, o leite está lá. É só pegar, é de graça. Não tem que pagar, não tem que fazer nada. Isso é graça, não é por obras. Foi Ele que te deu o leite. Porque se você fizer um propósito para ganhar um leite, você pode falar o quê? O leite foi eu que conquistei, o leite foi o propósito que eu fiz, eu ganhei o leite. Entende? Aí eu vou fazer uma campanha de 7 dias para eu receber o leite. Aí você recebe o leite e você vai ficar o quê? Esse leite eu fiz por merecer. Eu fiz o propósito. Foi eu que ganhei, o propósito foi meu. Então querido, quem é o homem? Quem é o homem? Não, se Deus não nos dá, quem seremos nós para ganhar, para merecer alguma coisa? Entendeu? Então o propósito ele pode incorrer nessas questões que são perigosas para os dias de hoje na nossa igreja. Amém? Para fechar o que eu disse, tanto a primeira pergunta quanto a segunda pergunta aqui, né, do Davi, da Priscila e do Davi, eu quero deixar com vocês 1 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 e 10. Diz assim, verso 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em um coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Verso 10. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Preste atenção no verso 9. Aqui o apóstolo Paulo está citando Isaías 64. Ele está citando o Antigo Testamento. Então, para fechar essas duas perguntas maravilhosas, nós vamos entender que se eu prego somente o Antigo Testamento, especificamente Isaías 64, verso 4, que fala sobre isso, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem para você. Aí você vai fazer um propósito para Deus revelar isso para você. Aí você vai fazer uma campanha de 7 dias, corrente de sal, você vai fazer um monte de coisa, eu vou vender um monte de bugigangas para que você possa descobrir o que Deus tem para você. A gente esquece que o Antigo Testamento está oculto no Novo. O Novo Testamento é a revelação do Antigo. Tá vendo que se eu fico preso a Isaías 64, verso 4, que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do homem que Deus tem para você, então eu sou um apóstolo, eu sou um bispo, vem cá que eu vou revelar para você. Me dá tanto que eu vou te dar. Me faz isso, aí a igreja fica escrava, fica refém de simpatias gospel. E sendo que eu estou preso no antigo sem mostrar o novo. O verso 10 é exatamente o fechamento dessas perguntas que vocês me fizeram. Porém, Deus nos revelou de graça. Não precisei jejuar, não precisei fazer campanha, não precisei fazer propósito, não precisei dar uma oferta de sacrifício na igreja, nada disso. O Espírito revelou a mim de graça, pela graça. É nada por obras. O Senhor revelou para mim.
E para que eu possa continuar nessa revelação, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou continuar buscando o Senhor, eu vou ler a Bíblia, porque tudo isso está pronto para mim. Porém, Deus revelou através do Espírito Santo. Tudo que Deus tem para você, ele já revelou. Os seus olhos nunca viram, os seus ouvidos nunca ouviram, nunca entrou no seu coração o que Deus tem para você. Mas, porém, Deus te revelou. E como que eu vou descobrir isso? E como que eu vou descobrir o que Deus tem para mim? Jejuando, orando, se santificando, arrependendo dos seus pecados, ok? E aí eu vou ter todas as revelações do Espírito Santo para mim e sobre mim. Amém? Queridos, que o Senhor te abençoe. Nós finalizamos então aqui o nosso podcast na palavra, no episódio Pergunte ao Pastor. Divulgue esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas também possam ouvir e também participar. Amém? Nos procure todo domingo às 10 da manhã, procure a equipe para que você possa fazer a sua pergunta em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.